Tudo que o inimigo quer é fechar os nossos olhos. A primeira consequência da tentação do inimigo para conosco foi fechar os nossos olhos. Embora a palavra, o verbo, a letra diz abrir. Diga abrir. Mas não foi abrir, foi fechar. Lá quando Adão e Eva foram tentados por Satanás, depois de tentados, olha o que o texto diz: abriu-se os olhos do casal, quando não. É um abrir que é fechar, e tem um fechar que é abrir. Tem um abrir que é fechar, e tem um fechar que é abrir. Nós estamos conversando já há quase 2 meses sobre para fora da aldeia. Olhos abertos. Tudo começou com aquele cego, lembra lá? Tudo começou lá com aquele cego que nós começamos. Ele entrou na cidade, trouxeram-lhe um cego. Aí ele retirou o cego da aldeia, fez saliva, falou saliva, guspe, DNA, falamos tudo sobre isso. Tocou nos olhos do cego e o cego não viu plenamente, só enxergou algumas coisas. Tudo começou com isso. Tirou o cego para fora da aldeia. E nós desde então estamos falando sobre isso. Como nós nos afastamos um pouco do texto, esquecemos do olhar. Hoje nós cantamos, tua visão para a minha vida. É o que nós começamos aqui, tua visão para a minha vida. É o que eu quero ter, a tua visão para a minha vida. Não a visão do inimigo para a minha vida. A visão do inimigo para a minha vida é que os meus olhos estejam tapados. É apenas uma introdução, para que você entenda o pontapé. Existe um abrir que é fechar. Muito cuidado com isso, meu irmão. Nessa aldeia global que a gente está, muitas vezes nossos olhos estão fechados, não estão abertos. Muitas vezes estão fechados, não estão abertos. E você precisa vigiar, você precisa tomar cuidado, ter atenção. Tá bom até aqui? Abra sua Bíblia no 2º livro de Reis. Tudo para falar sobre visão, 2º livro de Reis. O que eu quero que você assimile? Nesse nosso vai e vem, nesse nosso sobe e desce, nesse nosso caminhar, muitas vezes achamos que os olhos estão fechados quando estão abertos, ou então ao contrário, achamos que estão abertos quando estão fechados. Esse é o pior. Quando a gente acha que está aberto e os nossos olhos estão fechados. E se você procurar filosofia, argumentações para apoiar o que você pensa, você acha aos montes. Tá bom? Capítulo 6, 2º livro dos Reis, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço, o discípulo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Olha para mim aqui. O que foi que o discípulo do Eliseu enxergou? Está aí, né? O que foi que esse discípulo enxergou? Tropas, cavalos, exército, poderio do mal, poderio maligno. Foi isso que ele enxergou. O discípulo do profeta, o servo de Deus, o discípulo, o aprendiz, foi isso que ele enxergou. Os montes cheios de cavalos inimigos, de exército inimigo, de guerreiros inimigos, foi isso que ele enxergou. Então ele disse, continuando no versículo 15, no finalzinho, então esse discípulo, esse aprendiz, a palavra discípulo quer dizer aprendiz, então esse aprendiz disse, ai, estamos lascados. Ai, meu senhor aqui não é Deus, meu senhor aqui é meu senhor profeta, meu senhor Eliseu, meu pai Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Quantos de nós já falamos isso? Não é errado você falar assim, ai meu Deus do céu, o que eu farei? Nessa hora você deveria fazer a oração seguinte, abra os meus olhos, Senhor, fecha esses meus olhos da incredulidade, da dificuldade. Muitos de vocês, olha para mim aqui, olha para cá,
Muitos de nós perdemos a guerra quando vemos carnalmente e falamos carnalmente. Perdeu a guerra. Por isso que você deve depois falar. Primeiro diga ouvir. Diga ouvir. Primeira coisa é ouvir Deus, não é ouvir os discursos religiosos, não é nada disso. Não é ouvir os pregadores que parecem muito sensíveis, nada disso. É ouvir o Senhor na sua palavra, porque a fé verdadeira é pelo ouvir Deus. Não é ouvir discursos, nem palestras. A fé verdadeira é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É possível você ouvir Deus de outras maneiras. É possível você ver uma criança chorando e ouvir Deus. É possível você ver uma rosa desabrochar e ouvir Deus. Mas a fé verdadeira vem através do ouvir Deus, através da sua palavra, que não cai por terra nunca. Ouvir Deus pela palavra. Eu ouço Deus vendo Netflix, eu ouço Deus. Você não? Eu ouço Deus vendo romance, eu ouço Deus. Porém, a fé verdadeira é pelo ouvir Deus pela palavra. É pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Esse homem viu e relatou: ai meu Deus, o que faremos? O que faremos? Verso 16. Ele respondeu, ele quem? O profeta, o pastor, o homem de Deus ali. Ele respondeu: não temas. Gente, pessoal, os montes estão cheios de carros inimigos, os montes estão cheios de homens inimigos, de cavalos inimigos, gente. Aí o profeta fala: não temas. Será que Deus é doido para falar assim para você? Presta atenção, será que Deus é maluco? Não tenha medo, não tenha medo. Meu irmão, aquele que fala, faz. Aquele que fala vai agir. Agindo Deus, quem pode impedir, irmão? Você não fala isso? Nós não falamos isso? Agindo Deus, quem impedirá? Mas nós vemos, concluímos, abalizamos, equalizamos. Ai meu Deus, vamos morrer. Ai. Aí vem a palavra de Deus, diz: não temas. Essa é a voz de Deus: não temas. Eu sei que tem exército ali, eu sei que tem inimigo ali, eu sei que tem carros inimigos ali, eu sei. Mas a palavra, a voz vem: não temas. Não temas. E por que não temas? Porque está aí. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual é a equação aqui, meu irmão? A equação é assim: ó, homem de fé, presta atenção aqui, ó. Homem de fé. Abre o olho da carne e olha. Abre o olho da carne. Aí contou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mil. 20 mil. Opa, 50 mil, beleza. Eu só conto carnalmente para multiplicar por 7. Por quê? Porque o que está comigo é maior. Eu só conto lá, estou vendo, inimigo. Bom, a palavra diz: mais são os que estão conosco. Pronto. Eu preciso ver, irmãos. Agora, segura aí que eu vou ler para você outro texto. Olha só. Eu não cesso de orar por vós, fazendo menção de cada um de vocês nas minhas orações. Eu peço para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança, a grandeza, o poder que nós temos em Cristo Jesus. Abrir os olhos do coração, os olhos do entendimento, os olhos do nosso espírito, meu irmão. Eu não preciso ver carnalmente, eu não preciso apalpar carnalmente. Eu sei que tem exércitos inimigos, sei, mas os olhos do meu entendimento diz: mais são os que estão comigo do que o que está em cima da montanha. Eu sei, porque os olhos do meu entendimento foram abertos, o diabo não fechou os meus olhos. Tudo aqui nesse texto que você lê comigo fala de olhos.
Fala de olhos. O aprendiz não enxergava espiritualmente, ele enxergava carnalmente. Tem algum problema em enxergar carnalmente? Não tem, desde que você enxergue espiritualmente. Ele disse: ai meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E depois disso, vai no seu texto 17, orou Eliseu ao Senhor e disse, Senhor, peço-te, abra os olhos, para que esse jovem veja. Que olhos, meus irmãos? Quais olhos? Se os seres que tinham ali eram anjos, quais olhos que era para ser aberto? Olhos da carne? O olho da carne já estava aberto, meu irmão. O olho da carne estava abertíssimo. Qual olho foi aberto? O outro olho que você tem que abrir também, tem que pedir para Deus. Irmãos, os olhos da carne do aprendiz não foi aberto. Já estava aberto para ver carnalmente, humanamente. O que foi aberto agora, depois da oração do Eliseu, a oração que o Paulo está fazendo aqui em Efésios 3, a oração que ele fez é: Senhor, abra os olhos desse menino, ele é tão inocente, abra os olhos desse menino, para que ele veja. O Senhor então abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo, em redor de Eliseu. É sempre ao redor de você, porque você é o que interessa, meu irmão. Ele olhou e viu que para cada um que tinha lá em cima, tinha um protetor ao redor do Eliseu. Agora veja como a conversa aqui é sobre enxergar, diga olhar. Olha o versículo 18 na sequência. E como desceram contra ele, como o inimigo desceu, porque aí você pensa que vai haver uma guerra, né? Que vai haver sangue, espada, né? Que nada disso, olha só, 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu. Quando o exército inimigo desceram, orou Eliseu e disse: fere, peço-te, fere essa gente está vendo na sua Bíblia aí? Cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é esse o caminho para todo mundo. O exército desceu, gente, eles desceram para batalhar contra Eliseu. Aí Eliseu orou agora: cega eles agora, Senhor, abra os olhos do mancebo, do jovem, do profeta, do aprendiz, abra os olhos, mas feche os olhos do exército. E aí Deus feriu de cegueira, conforme a oração do Eliseu. 19, então Eliseu disse: não é esse o caminho, nem é esta a cidade, segue-me, eu vou levar vocês ao homem que vocês buscam. E levou então para Samaria, e levou para o rei de Israel. Mas só que, parar por aqui, porque depois a gente continua. Só que, percebeu que o tema aqui gira em torno de enxergar? Vocês estão entendendo aqui, meu irmão? Pode ler em casa depois, mas agora veja, tudo gira em torno de enxergar. Agora, volta um pouquinho para trás ainda mais, no versículo 11, olha o versículo 11, então tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e disse: me façam saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, quem está traindo a gente? Respondeu um dos seus servos, respondeu um do exército inimigo. Aqui eu voltei para trás. Respondeu um do exército inimigo, gente, um do exército, um dos soldados do exército inimigo: ninguém, meu senhor, não tem ninguém traindo o Senhor, não tem ninguém contando tudo para ele, ninguém, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olhe para mim, os olhos desse soldado inimigo está aberto ou fechado? Está aberto ou fechado? Fala mais alto. Aberto. Eu acho isso tão assombroso, como eu falei aqui domingo. Nós temos um soldado do inimigo lá, um dos guerreiros, que tem o entendimento aberto, gente. Ele crê que Deus fala com o profeta.
que Deus conta coisas particulares, ele crê nisso, irmãos. Ele tem os olhos, ele pertence ao exército do inimigo, do rei inimigo, mas tem os olhos abertos. E ele acalma o coração do rei da Síria, dizendo: não fica calmo, não tem ninguém que traiu o Senhor aqui não, é que lá tem um homem de Deus. Nós temos então um soldado do exército inimigo que tem olhos abertos. Nós temos um soldado do exército de Deus que tem olho fechado. Pegaram isso, irmãos? Tudo gira em torno de enxergar espiritualmente, meu irmão. Tudo gira em torno de enxergar espiritualmente. Então, para concluir, eu te falo o seguinte, meu irmão, presta atenção aqui, olha para cá, presta atenção. Esta aldeia, este mundo que a gente vive, tem feito você enxergar espiritualmente ou ficar cego espiritualmente? Porque a palavra fala assim: não ameis o que há no mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João capítulo 2, versículo 18. Não ameis esse sistema, não ameis esse mundo, não ameis esta aldeia, não ameis nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, a pessoa está cega. Se alguém amar esse sistema, ele está cego. O amor do Pai não está nele, não é o amor de Deus não, é o amor do Pai, não está nele. Neste presente sistema, você está enxergando espiritualmente ou está enxergando carnalmente? Decida isso hoje, resolva isso hoje. Neste presente tempo, você está enxergando, você tem olhos espirituais abertos ou olhos espirituais fechados? Olhos carnais abertos, olhos carnais fechados? Porque o grande engano do diabo, gente, presta atenção nisso aqui, a grande jogada do diabo é colocar Deus depois, não antes. Olha o que o diabo disse para Adão e Eva: no dia que você comer desse fruto, serás como Deus. No fim, depois, está percebendo isso aqui? Me acompanhe. Depois, no fim, você será como Deus. Olha o que o diabo disse para Jesus: está vendo esses reinos do mundo? Está vendo esses reinos aqui? Se você me adorar, no fim de tudo, eu vou te dar tudo isso aqui. Isso é colocar Deus no fim, meu irmão. Só que Deus não está no fim, porque Deus não é Deus, Deus é Pai. Pai está no começo ou no fim? Primeiro você é pai ou você é filho? Me responda, primeiro você é pai ou é filho? Hã? Primeiro você é filho. Filho de o quê? De uma coisa? De um? Então Deus está onde, meu irmão? Deus está onde? No fim ou no começo? No começo, na origem. Mas nós erramos quando o diabo nos enganou, colocando Deus no fim. Deus não está no fim, é no começo. Ele é Pai. Eu começo com o meu Pai, eu não começo com o Deus do futuro, o Deus islâmico ou budista ou sei lá o que. É com o meu Pai, do meu Senhor Jesus Cristo, irmãos. É origem, não é fim. Eu não quero um fim, porque o fim já está escrito. Eu começo com a origem. Você começa como um filho tem um pai, simples assim. Quem começa com o pai, enxerga, porque eu enxergo tudo a partir do meu pai. Olha que diferença, olha que delícia, quando eu começo com o meu pai, meu irmão, um pai tinha 2 filhos, um deles chegou assim e falou assim: pai, dá minha parte que me cabe, não falou? Da minha herança. O que foi que ele disse? O que foi que o pai fez? Ele pegou tudo, juntou tudo e dividiu para os 2 filhos. Você nunca vê isso, né? Para os 2, o mais velho e o mais novo. O mais novo gastou tudo. E o pai depois ficou de braços cruzados? Não. Porque o pai sempre tem, queridos. Sempre tem. O pai pegou, repartiu-lhe os bens. Ninguém vê isso. Ele repartiu para os 2, o mais velho e o mais novo. Só que o mais velho não tinha intimidade, e o mais novo era um zombateiro. Mas o pai continuou lá, com tudo preparado. O pai sempre terá tudo preparado. A questão é que nós cremos no evangelicalismo. É que muitos de nós cremos no evangelicalismo. Nós não cremos em Cristo.
Olhos abertos. Quem começa com o Pai tem olhos abertos. Eu não começo com Deus, meu. Deus é coisa do final, Deus é coisa do fim. Mas quando eu começo com o Deus Pai, aí é origem. O Pai já sabe o que você precisa. Ele já sabe. Você não coloca Deus na frente, dizendo assim: Deus, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, o diabo vai te enganar. Se você começa, se o Senhor me der isso, se me der aquilo, se, está vendo que esse se é depois? Se o Senhor me der isso, então eu faço aquilo, é no fim. E Deus não é do fim, Ele é Pai, Ele é do começo. Vamos ter olhos abertos, irmãos. Vamos ter olhos abertos. Um jovem do exército inimigo com olhos abertos, um aprendiz do profeta com olhos fechados. O profeta orou e os olhos do mancebo se abriu, os olhos do discípulo se abriu, e ele viu, não carnalmente, ele viu espiritualmente, que mais agora não foi apenas uma voz, ele viu agora espiritualmente que muito mais era o que estava com ele, os que estavam com eles, do que o que estava ao redor dos montes. Isso é enxergar. Então ore para que os olhos do seu entendimento seja aberto. Não caia na falácia política, filosófica ou psicológica desse mundo. Não caia, meu irmão. Não caia, não é porque a sua amiga está fazendo isso que você tem que fazer também, ou porque o seu amigo está fazendo aquilo que você tem que fazer também. Olhe para a promessa do Senhor, olhe para a direção do Senhor, meus irmãos. Tão bom sermos seguidores de Cristo. Alguns não estão se sentindo bem aqui em seguir a Cristo, porque não está seguindo a Cristo, está seguindo a religião evangélica, meu irmão. Aí você se dá bem com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, mas não está seguindo a Cristo. Quando seguirmos ao Senhor Jesus, os nossos olhos se abrirão, os nossos olhos abrirão-se de verdade espiritualmente. Ore para que os nossos olhos nunca se fechem, porque se os olhos se fecharem, é questão de tempo, você vai se perder. Não coloque Deus no final, coloque Deus sempre onde Ele está, que é no começo de tudo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora.